como esse papelão que a seleção brasileira protagonizou ontem lá na Argentina, uma vergonha, pode servir de alerta para o time do Palmeiras que vai jogar a final amanhã na casa do Corinthians. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, pedir para você o like. Por quê? Porque o like é rapidinho e não custa nada para você. E é muito importante, significa demais para o meu trabalho aqui, porque é a forma como a plataforma enxerga que esse conteúdo é relevante e ela espalha para mais pessoas conhecerem o canal. Então deixa o like porque você me ajuda demais. Agora, como esse papelão que o Brasil protagonizou ontem na Argentina serve de alerta para o Palmeiras? Primeiro, é a questão do ambiente adverso que a gente viu como pesa, né? Vários jogadores do Brasil sentiram ali o peso do jogo. A gente viu o goleiro sentindo, o zagueiro sentindo, a gente viu muita gente não conseguindo jogar e sentindo a pressão da torcida argentina e o ímpeto dos jogadores da Argentina para cima do Brasil. E é a mesma situação que a gente vai enfrentar amanhã em Itaquera. A torcida dos caras vai estar em peso, vai lotar o estádio, vai estar pressionando e apoiando o time dos caras os 90 minutos, desde o comecinho, e o começo é a parte mais difícil. Então, esse ambiente adverso, a gente não pode pensar em hipótese alguma num time desmotivado, num time desconcentrado e num time não focado. Isso é o básico que a gente tem que levar para lá, se quiser ter chance de reverter esse placar. Não existe outra hipótese que não isso. Por isso, para mim, o Abel Ferreira precisa, na preleção, antes de subir para o gramado, nos momentos antes, pilhar os seus jogadores, emocionar os seus jogadores, colocar na cabeça desses caras aquele último choque, para que eles entrem totalmente pilhados e focados no jogo. Para mim, esse é o momento que você trabalha o psicológico desses caras para entrar dentro de campo. Não dá para ter espaço para o tipo de erro que a gente tem visto no time do Palmeiras, principalmente falhas individuais, eu quero dizer. Então, isso é o básico. Agora, o ponto central que a gente traz desse jogo da Argentina e que a gente pode colocar no jogo de amanhã e que a gente viu a seleção brasileira errar e que a gente tem visto o Palmeiras errar também, é a questão do meio de campo. Eu acho que ficou evidente para todo mundo que ontem a Argentina teve liberdade absurda para trabalhar no meio de campo. Parecia que os caras tinham um jogador a mais no meio de campo. Praticamente eles jogaram só com o Julian Álvares de atacante, enquanto tinham o McAllister, o Depou, Thiago Almada, o Fernandes, o Enzo Fernandes, todos se movimentando muito pelo meio de campo e pelas pontas, criando espaço e oportunidade. O Brasil não sabia como encaixar a marcação, não conseguia marcar, estava totalmente perdido no jogo. E a gente tem visto isso acontecer com o Palmeiras. Um Palmeiras que não consegue encaixar a marcação contra o Corinthians no primeiro jogo e que não consegue construir devido à inferioridade no meio de campo. Perdeu o meio de campo, perdeu o jogo. É assim que funciona. O meio de campo ainda é o lugar mais importante de um jogo de futebol. Não adianta. Não adianta você colocar uma linha de vários zagueiros atrás, assim como não adianta, Abel Ferreira, você colocar vários atacantes, vários jogadores de frente, se você não tiver um meio que marca e principalmente que joga. Ontem ficou muito evidente que não adianta você colocar vários atacantes, como o Dorival fez, substituiu, colocou o Endrick, depois colocou Savinho, colocou todo mundo para jogar lá na frente, sendo que o problema do meio de campo continuou. Você não tinha marcação e você não tinha construção. E a gente vê o Abel Ferreira fazendo muito isso. O Abel Ferreira costuma colocar um número de jogadores muito grande na entrelinhas ou na última linha do campo para tentar gerar a igualdade numérica, mas ninguém atrás da linha da bola. Ninguém para construir essa jogada. E de nada adianta você ter 200 atacantes se não tiver quem faça essa bola chegar lá na frente. Então, para mim, esse é o maior alerta, essa é o maior ensinamento que fica desse jogo. Eu espero que o Abel tenha assistido e que ele tenha colocado já na cabeça que ele precisa fortalecer o meio de campo. Quem ele vai escalar e como ele vai fazer isso, a gente pode discutir. Mas que esse meio de campo do Palmeiras não pode ter buraco,
não pode dar espaço para o Corinthians jogar, isso é um fato, se não esquece, não vai ter Estevão, não vai ter motivação, não vai ter gol salvador de Veiga, que vai salvar esse time, a gente vai precisar de um milagre. Então, para mim, o foco e a atenção e a motivação é primordial, mas se não tiver um meio de campo preenchido, a exemplo do que a gente viu ontem na Argentina contra o Brasil, se não tiver uma marcação no meio de campo, se não tiver uma construção no meio de campo, não vai adiantar motivação, palestra motivacional, cabeça fria, coração quente, porque a vontade de nada vai valer se não tiver futebol, se não tiver qualidade. E outra, se deixar os caras jogarem, eles vão engolir o Palmeiras, porque estão na sua casa com o apoio do seu torcedor e com confiança. Então a gente precisa jogar com inteligência, com foco, mas jogar futebol. Então esse para mim é o maior alerta que esse papelão da seleção brasileira ensina pro Palmeiras de amanhã. Então é isso, rapaziada. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal se gostou, deixa nos comentários a sua opinião e avante, até a próxima. Valeu!